Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Vanessa, sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal de Sergipe e hoje eu vou corrigir com vocês a prova do ENARE 2022. Eu peguei a prova 1 para a gente começar. Lembrando que essa correção é da prova que aconteceu algumas semanas atrás, no caso do ano de 2022, né, que é a prova 1 do ENARE. Esse é o terceiro exame que acontece, já aconteceram outros dois. E nós vamos corrigir a terceira prova, que aconteceu agora no ano de 2022, para aqueles que estão assistindo esse vídeo já há algum tempo, né? Eu não vou corrigir a parte de SUS dessa prova. Aqueles que quiserem assistir a parte de SUS e quiserem a correção, vocês podem procurar outros lugares, existem outras pessoas que já corrigiram essa prova de SUS. Porém, como eu não encontrei ninguém corrigindo a prova de odontologia, eu senti a necessidade de fazer essa correção para que aqueles que fizeram a prova tenham consciência de onde vocês podem encontrar a bibliografia para estudo e também saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre essa prova. Além disso, para aqueles que não fizeram, também é uma excelente maneira de treinar para a prova do ano que vem e para as provas futuras. Começando com a primeira questão da parte específica de odontologia. Questão número 21. A higiene das mãos com produtos alcoólicos foi muito divulgada durante a pandemia. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Bom, essa questão aqui está falando sobre produtos alcoólicos, né? No caso, ela está falando, é uma questão de biossegurança. E ela está falando sobre produtos para higienização das mãos. No caso aqui, em específico, o álcool, né? E aí, essa questão ela foi retirada desse manual aqui, que é o Manual de Segurança do Paciente e Higienização das Mãos da Anvisa. Ele é gratuito, vocês conseguem encontrar ele no Google. Ele tem essa capinha aqui e existe outra capinha também que é um azul clarinho. E para quem leu esse manual, vocês vão perceber que eles retiraram na íntegra essa primeira questão aqui, que os álcools são efetivos na antisepsia cirúrgica e no preparo pré-operatório das mãos. Agora a gente vai entender por que as outras estão erradas, tá bom? Então, a primeira questão aqui, ela vai falar que o álcool, são efetivos na antisepsia cirúrgica, né? Isso sim é verdade, a gente vê nesse trechinho aqui do manual. Então, isso aqui tá tudo certo. Já a letra B, ela vai falar que a higiene das mãos, quando comparada com a clorexina 4%, ela reduz mais a contagem do que com o álcool. Só que a gente vê nesse trecho aqui, falando que, na verdade, não é o caso. Que quando você tem a higienização das mãos com o álcool, ela vai ser mais efetiva do que outras lavagens, como, por exemplo, com a clorexina 4%. Então, essa daqui, o álcool é mais eficiente. A letra C, ela fala que o álcool ele não está indicado quando você estão com as mãos visivelmente sujas. Até aqui tá tudo certo. E quem já leu esse manual antes pode acabar se confundindo, porque de fato essa parte aqui até aí tá tudo certo. Só que ele fala que em pequenas quantidades de sangue Porém, aqui a gente vê um trecho falando que, na verdade, mesmo quando existe essa quantidade de sangue, no caso, existe uma redução da contagem de micro-organismos. Então, no caso, essa daqui fala que, mesmo assim, ele acaba perdendo, ele não é funcional, e não é o caso. Existe, assim, uma redução da contagem de micro-organismos. E a letra E, novamente, ela fala que o álcool 70 reduz mais a contagem de micro-organismos comparado com o PVPI. A gente tá vendo esse trecho aqui que é verdade, né, no caso do PVPI. Só que ele fala que não, que tem ação microbiana, ela é menor quando comparada à clorexina 4%. Novamente, a gente viu que não. Nesse caso, o álcool ele tem uma ação antimicrobiana maior que a do álcool, maior que a da clorexidina. Então, essa aqui é a primeira questão, gente, para vocês entenderem. Próxima questão, questão número 22. Paciente de 4 anos de idade engasgou-se com uma escovinha de Robson, né? E aí, o que aconteceu durante o tratamento odontológico? Situações como essa não são incomuns em consultórios odontológicos e podem ocorrer com indivíduos de qualquer idade.
Até aí, beleza. Mas para a maior parte dos casos, está indicado a manobra de Heimlich. Sobre esse assunto, afinal, a alternativa correta. Bom, essa questão aqui, vocês têm que analisar, vocês podem analisar ela por dois livros principais. Tanto o Andrade como o Malamed possuem livros de emergências médicas. No Malamed e no Andrade, eles falam que a técnica manobra de Heimlich, ela é a técnica mais utilizada para crianças acima de 1 ano de idade. E sabendo disso, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Primeiramente, essa daqui, que em crianças abaixo de 5 anos não se indica a manobra de Heimlich, então essa aqui está errada. Nessa criança, não deverá ser empregada a manobra de Heimlich pelo risco de causar lesão do pâncreas, também não, porque essa criança tem 4 anos de idade. Devem ser realizadas no máximo 2 tentativas de compressão abdominal e, caso o objeto não seja expelido, a criança deverá ser levada a pronto-socorro, não. Você vai tentar fazer até que a pessoa perca a consciência. Sim, até que a pessoa fique inconsciente. E aí, a manobra você vai trocar por manobra você vai trocar a manobra. E nesse caso, as compressões torácicas estão mais bem indicadas. Devem ser realizadas até que o objeto seja expelido. No caso, o indicado é a manobra de Heimlich, também nesse caso. Aí, levando em consideração isso, as compressões torácicas, as compressões abdominais devem ser realizadas até que exista devem ser realizadas em uma rápida frequência, até que a obstrução seja aliviada. A confusão aqui nessa questão está em relação à palavra compressão torácica e compressão abdominal. Eu acredito que compressão abdominal ele esteja falando da manobra de Heimlich, e a compressão torácica é a que você vai utilizar quando a criança fica inconsciente. Aí, nesse caso, você tem que saber diferenciar uma da outra. Portanto, a resposta aqui seria a letra E. Só deixando claro que, no caso, esse trecho foi retirado desse livro aqui, tá? O de Emergências Médicas. No caso, foi retirado do Stanley Malamed. E é esse trecho aqui que fala que, atualmente, a manobra de Heimlich, hoje em dia, né, é a primeira escolha no caso de crianças acima de 1 ano de idade. Então, e ele também fala que a compressão abdominal é a manobra de Heimlich. Não confundir compressão abdominal com compressões torácicas, que é outra manobra, tá, gente? Esse aqui é o detalhe que faz você acertar ou errar a questão, tá? Próxima questão, questão de número 23. Paciente de 49 anos de idade, sexo feminino, com fibrilação axial e em uso de anticoagulante oral, apresenta-se para tratamento odontológico com queixas relacionadas a dentes posteriores. Ao exame clínico e radiográfico, constata-se a necessidade de exodontia dos elementos 26 e 27. Quais são os exames complementares básicos que são obrigatórios? Nesse caso aqui, a gente vai analisar, vamos fazer por eliminação. Vamos começar com a eliminação. O leucograma, ele faz parte do hemograma, então não há necessidade de pedir o leucograma se você pedir o hemograma completo. A resposta da questão, que é o hemograma completo e o coagulograma, que nele vão vir os principais exames que você pede para o caso de pacientes com problema de coagulação, como o tempo de protrombina, o TT-PA também, é outro exame também que você pode pedir para pacientes que têm problemas de coagulação. Aqui ele citou alguns que não são, no caso a ureia e a creatinina, não há necessidade. Ureia também não, a creatinina também não. E aqui embaixo na letra E, a creatinina provavelmente também não. No caso, o coagulograma seria seria utilizado e o hemograma também. No caso aqui, e aqui só o hemograma completo e o coagulograma, que seria a resposta da questão. Se você tivesse tomado um pouco de cuidado,
você conseguiria responder tranquilamente ela, só eliminando aqueles que de fato não fazem parte, né, do que é pedido na questão. No caso, a referência que vocês podem utilizar para essa questão aqui é o Tomasi, tá? Ele é um livro excelente para vocês que querem aprender um pouco mais sobre estomatologia e sobre diagnóstico, porque a gente costuma usar muito o Neville para patologia, mas a gente tem que lembrar que o Neville, ele só tem patologia, ele não fala sobre a parte de estômago. E esse livro aqui ele é muito bom para quem quer estudar um pouquinho sobre estomatologia, o Tomasi, e para quem quer entender um pouquinho melhor esse tipo de assunto. Certo, gente? Vamos para a próxima questão. Questão número 24. Paciente de 32 anos de idade, sexo masculino, fumante, apresentou-se para tratamento odontológico de rotina. Questionado sobre o hábito de fumar, relata que é fumante desde os 14 anos de idade, né? Atualmente fuma cerca de 34 cigarros por dia, consome bebida alcoólica, enfim, né? E corresponde ao seu caso 3 ou 4 cervejinhas no final de semana, ou seja, ele é fumante, alcoólatra e ainda tem muito tempo que ele fuma, né? Ao exame clínico pode-se perceber uma lesão de aproximadamente 5 milímetros no ápice da língua. Nessa lesão apresenta bordas endurecidas e é indolor, que pode indicar, tem uma indicação que possa ser um carcinoma, né? Um carcinoma, podendo, provavelmente o epidermoide, né? E aí, nesse caso, que grupo de linfonodos, considerados como linfonodos primários, provavelmente estarão alterados em relação a esta lesão? Nesse caso aqui, a gente tem que saber a diferença entre linfonodos primários e secundários. Os primários são aqueles que recebem a linfa diretamente das estruturas. Os secundários são aqueles que recebem de outros linfonodos. A gente tem a estrutura e tem o linfonodo primário, que vai receber diretamente da estrutura, e o secundário, que vai receber desse outro linfonodo. No caso dessa questão aqui, a gente vai começar eliminando os linfonodos que são secundários. No caso, o jugular gástrico, os cervicais profundos, e aqui nós vamos ter os outros que são occipitais, submandibulares e submentuais. Para aqueles que têm o livro do Madeira, essa parte aqui vocês encontram na parte de linfonodos. Então, é só vocês procurarem lá no livro. Ele tem um trechozinho que especifica quais são as porções da língua e qual porção é inervada pelo quê. E ele fala que, nesse trechinho, que o ápice ele vai ser inervado pelos linfonodos submentonianos e jugulo-omoioideus, e as margens elas vão ser inervadas pelos submandibulares e cervicais profundos. Então, era só para vocês diferenciarem mesmo um dos outros. No caso, a resposta vai ser letra C, submentuais ou submentonianos. E no caso, submandibulares, eles inervam as margens. Já os submentuais, eles inervam o ápice. Vocês conseguem ver isso melhor também aqui nessa imagem. Vocês conseguem ver, esses aqui são os submentuais. E vocês conseguem ver que tem as linhazinhas que puxam eles para os ápices. E tem as linhazinhas que puxam os submandibulares para as bordas, ou para as margens da língua. Só para vocês conseguirem diferenciar melhor. Questão número 25. Criança de 12 anos de idade, sexo feminino, apresenta-se para tratamento odontológico. Sua mãe relata que foi diagnosticada com cardiopatia congênita cianótica não corrigida. Ao exame clínico, é observado que a criança apresenta boa higiene local, mas devido ao consumo de açúcar, há necessidade de realização de profilaxia para a reaplicação tópica do fluido, além de aplicação de serum nos segundos molares permanentes. A mãe não relatou qualquer alergia, a criança sempre apresentou boa
cooperação com o tratamento odontológico em relação à indicação de profilaxia antibiótica para paciente e as considerações sobre profilaxia antibiótica, as notas corretas. Essa questão aqui você tem que saber a lista das doenças que tem, das doenças que podem, no caso que podem ter essa correlação com endocardite de acordo com a American Heart Association de 2022. Para aqueles que não acharam que 2021 também vai servir, ou 2021 2022. E no caso, se existe ou não indicação da profilaxia antibiótica. Vamos lá, vamos olhar a questão. No caso dessa questão aqui, você nem precisava saber se essa doença aqui, se esse caso, essa condição, pariopatia cianótica não corrigida, precisava ou não fazer a profilaxia, porque o que você tem que se atentar nesse caso é que é apenas uma profilaxia com aplicação tópica de flúor e também uma aplicação de selantes. Então, assim, nesse caso aqui não há necessidade de fazer profilaxia cirúrgica ou profilaxia antibiótica, desculpa. É só você saber que as doenças que você faz a profilaxia antibiótica são doenças que têm um sangramento. E nesse caso aqui não há necessidade. Então, era só você atentar esse detalhe. Esses aqui são imagens que eu tirei, uma do Andrade e uma do próprio site da American Heart Association. Esse aqui é do ano 2021, pelo menos foi quando eles atualizaram o site pela última vez, porém esse aqui eu tirei diretamente do American Heart Association, que é o que ele pede geralmente o que a OCP pede para responder essas questões aqui. Esse aqui do Andrade é um pouco antigo, é de 2007, então assim, não vai servir muito como referência. Porém, vocês podem perceber que as doenças elas ainda são as mesmas doenças, praticamente as mesmas doenças que o Andrade fala, que é a história prévia de endocardite, né? O uso de drogas intravenosas, que foi a adição do AR de 2021. Certo? A doenças congênitas do coração, que também coloca aqui. Cirurgia de válvula prévia, também está aqui na lista, né? Cardíaca cirúrgica e problemas do coração que envolvam a válvula cardíaca, que é essas válvulas aqui, tá, gente? Enfim, praticamente as mesmas doenças. E aqui a gente pode ver, né, a doença congênita cianótica, que também está aqui na lista. Ou seja, essa aqui está na lista, porém não é recomendado por causa que aqui ele pede apenas a profilaxia. Era só para você saber a lista completa. Questão número 20. Para a higiene das mãos, existem alguns antissépticos disponíveis. A esse respeito, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Clorexidina, álcool 70 e o iodoform. Essa questão aqui vocês têm que saber basicamente que vai ser o mesmo manual que a gente utilizou de higiene das mãos para poder responder a questão. Para aqueles que leram, a questão fica até bem mais fácil. Essa questão aqui, se você também tiver estudado pelo Andrade, talvez você conseguisse responder. O manual que eles usaram novamente foi esse aqui de higienização das mãos. E eles querem saber o álcool, né? Eles querem saber o iodoform e a clorexidina. Se você tivesse ligado em relação ao álcool, você saberia que, de fato, ele apresenta boa ação e comparado com todos os outros, né? E ele é o que tem a melhor resposta em comparado com todos os estudos. Então, no álcool, nesse caso aqui, que é o 3, né? Você já conseguiria eliminar aqui algumas alternativas. E aí você iria para a próxima questão. Se você tivesse estudado pelo Andrade também, ele também fala um pouco sobre a clorexidina.
E ele cita que ela tem uma ação melhor contra bactérias gram-positivas do que contra gram-negativas. Então, assim, se você não tivesse certeza, você conseguiria pensar, talvez aqui seja clorexidina. E aí ficaria mais fácil. De fato, aqui seria a resposta da questão 3, 1 e 2, que no caso aqui seria a letra B. Essa tabela aqui eu retirei desse manual aqui, tá, gente? Para vocês queiram depois acessar esse manual, é só vocês procurarem no Google que vocês conseguem encontrar. Essa foi a parte 1 da gravação da correção do ENARE 2022 de odontologia. Caso vocês queiram continuar acompanhando esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal também e comenta aí embaixo para eu saber que vocês têm interesse em continuar assistindo a gravação das outras questões, para eu poder continuar gravando também. É isso, gente. Obrigada por todos que acompanharam até agora e tchau, tchau.